No Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao verso 26, está escrito: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo, mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Quando Jesus deu esse conselho para aquelas pessoas que estavam o ouvindo, a época e o contexto eram diferentes. Não havia internet, excesso de compromissos e de informação, pandemias ou recessão econômica. Ainda assim, Jesus teve que dizer para o povo não se preocupar com as coisas da vida. Se Jesus falou isso para as pessoas daquela época, o que então ele dirá para nós hoje? Analise a sua vida. Cada um de nós possui várias razões para se preocupar, até mesmo com as coisas básicas. Existem muitos motivos que geram preocupação, tanto a nível individual quanto coletivo. A preocupação geralmente está ligada à satisfação de uma necessidade, e segundo o que Jesus diz, o erro não está em ter uma necessidade satisfeita, mas sim em correr atrás disso. Pois isso muitas vezes nos leva a querer controlar as situações e o curso dos acontecimentos, o que não é saudável para nós. O Pai Eterno conhece todas as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas, e por isso, Ele vai supri-las no tempo certo, assim como alimenta e cuida fielmente de seres que sequer são humanos, como os pássaros ou os lírios do campo. Jesus disse que os pagãos correm atrás das coisas da vida, não porque sejam inferiores às outras pessoas, mas porque não confiam em Deus pelo fato de não o verem e não o reconhecerem como Pai. O sentimento de orfandade acaba produzindo uma independência que não é saudável, a qual, por sua vez, pode desencadear outros problemas. Quantas pessoas não tomam iniciativas por causa do medo, da insegurança ou da ansiedade? Quando não nos sentimos seguros nos braços de Deus, o nosso Pai, a nossa tendência é nos apoiarmos de forma equivocada em nós mesmos, e essa atitude pode nos levar à decepção. Por mais que tentemos, não temos o controle das coisas. Jesus tinha plena segurança no Pai. Ele sabia o quanto era maravilhoso o sentimento de ser filho, e quis que nós também experimentássemos isso. O sentimento de segurança é contrário à nossa ansiedade e preocupação, e ele só é gerado através do nosso relacionamento com Deus. Quando passamos a enxergar Deus como Pai e nos entregamos a Ele, nos sentimos livres das preocupações. Quando vivemos como filhos, não somos dominados nem escravizados pela ansiedade e pelas preocupações da vida, por mais importantes que elas sejam para nós. Para entendermos isso, basta vermos o exemplo das crianças. Elas são inocentes e despreocupadas. Não estão preocupadas com o dia de amanhã, em como irão pagar as contas ou se haverá comida em casa. Elas simplesmente depositam sua confiança e esperança no pai ou na mãe. Você não vê uma criança dizendo o tempo todo a seus pais que precisam comprar alimento ou roupas para ela usar. Talvez essa seja uma das razões pelas quais Jesus disse que deveríamos ser como as crianças. Deus, o nosso Pai, nos ensina uma grande verdade através do relacionamento terreno entre pais e filhos. A vida que Ele nos deu é sim nossa responsabilidade, mas existe um limite. Quando passamos desse limite e começamos a priorizar e nos preocupar demais com as coisas, estamos nos comportando de forma errada, agindo como pessoas que não são filhos de Deus. Quero convidar você a entregar sua vida a Deus neste momento e depositar toda a sua confiança e esperança nele, independentemente dos problemas que tiver que enfrentar nesta semana. Lembre-se de que Deus é o seu Pai. Ele cuida de você, se preocupa com você e lhe dará o que for necessário para que você seja vitorioso por mais esta semana. Quero orar por você.
Senhor, meu Deus e Pai, reconhecemos que somos teus filhos e pedimos que o Senhor conduza a nossa vida da maneira como quiser.